Todo mundo estuda Hamlet na escola, mas ninguém fala de Hamnet. Em 1596, o Shakespeare perdeu o único filho homem. O que o filme da Chloé Zhao traz pra gente é devastador. Enquanto a mãe, a Agnes, lutava para enterrar o filho, o pai transformava a morte do menino na maior tragédia literária universal. O gênio era um mestre ou era um canibal da própria dor? O Hamnet é favorito ao Oscar 2026 e você precisa descobrir por quê. Fala, galera do bem! E é isso! Existe um abismo gigantesco entre o gênio que a história canonizou e o homem que a vida real quebrou em 1000 pedaços. Por séculos, o mundo olhou para William Shakespeare como uma entidade intelectual, assim, um mestre das palavras que parecia pairar assim, acima das misérias humanas. Só que o que a Chloé Zhao faz em Hamnet é meio que uma operação de resgate visceral. Ela arrasta a gente para o barro, para o suor, assim, para o silêncio sufocante de Stratford 1596, para mostrar que a maior peça da literatura ocidental, o Hamlet, não nasceu de uma inspiração divina, mas de um cadáver de 11 anos de idade. O filme ele se equilibra em uma tensão filosófica assim, entre dois mundos. De um lado, a gente tem o William, do Paul Mescal, e ele não é aquele bardo, sabe, super confiante que a gente conhece das gravuras e tal. Ele é um homem super fragmentado, é um pai que comete o erro mais humano de todos, a fuga. O Mescal, ele interpreta Shakespeare como um refugiado emocional que troca a tragédia real da casa dele pela tragédia simulada dos palcos de Londres. E do outro lado, no coração pulsante dessa obra aí, está a Agnes, vivida por uma Jessie Buckley, assim, que parece canalizar, na verdade, alguma coisa assim ancestral. Se o William é o mestre dos símbolos, a Agnes é a maestrina, na verdade, da matéria. Ela é meio que a herborista, sabe? É a mulher que lê o destino na palma das mãos e que entende a linguagem das florestas. A Jess, ela entrega pra gente uma performance que desafia o Oscar. Ela não está atuando, ela está habitando uma sensibilidade fenomenal, onde o toque e o instinto valem muito mais do que qualquer soneto. A biografia do Lucas Zhao, ele, assim, super fiel, àquele naturalismo radical da Chloé Zhao, é um espetáculo à parte. O filme ele foi rodado quase que inteiramente em luz natural, meio que com luzes de velas ali também, e dispensa completamente aquele brilho artificial que a gente vê em quase todos os dramas de época, pelo menos assim, os tradicionais. A câmera, ela opera numa proximidade tão perigosa, sabe? Ela captura ali a textura da pele, a umidade das paredes, a poeira que dança no ar ali. Porque, na verdade, é uma casa que está sendo devorada pelo luto e assim, bem devagarzinho, sabe? E essa estética meio tátil, ela serve para ancorar o espectador na realidade brutal da peste bubônica, que é retratada aqui não como um dado histórico, mas como uma presença invisível mesmo e completamente aterrorizante que invade a intimidade doméstica. A produção, galera, é cercada assim, de detalhes que elevam o filme ao status de uma obra-prima técnica. O design de som é uma sinfonia de ausências. A gente nota facilmente como é que depois da morte do Hamlet, a paisagem sonora ali, ela meio que se retrai, ela deixa só o som do vento, o ranger da madeira, como se a própria natureza estivesse prendendo a respiração ali. E é nos bastidores que a gente entende o grau de entrega do elenco. O Paul Mescal e a Jessie Buckley, eles trabalharam num set assim, super minimalista. No caso ali, a improvisação, dirigida pela Chloé Zhao, ela permitiu que o luto ele fosse explorado de uma forma quase que documental. Existe uma autenticidade dolorosa na maneira como eles habitam o espaço ali, mas isso reflete a dor de uma perda que a história tentou apagar exatamente no momento em que grafou o nome do menino só com uma notinha de rodapé. Falaram assim, vagamente. E o clímax do filme é o ponto onde a crítica se torna um debate ético. Ele acontece exatamente no Globe Theatre, que é quando a Agnes, ou a Anne Hathaway, que era o nome verdadeiro dela, viaja até Londres para ver a nova peça do marido. E chegando lá, ela se depara com uma traição artística sem precedentes. William Shakespeare, galera, ele pegou o nome do filho morto, mudou uma única letrinha ali e transformou a história num espetáculo. No palco, o pai morre para que o filho possa falar. Na vida real aconteceu exatamente o inverso. E o William não estava lá para impedir. É esse aí um momento de metalinguagem assim, completamente devastador. O filme força a gente a questionar o seguinte: a arte ela é um ato de amor ou um ato de canibalismo? O artista ele tem direito de roubar a dor de quem ficou para trás para construir a sua própria imortalidade? Eu acho que não, sei lá, enfim. O Hamlet, galera, não é só o favorito ao Oscar, e não é só pela beleza dele.
mas pela coragem de desmistificar o gênio. Ele prova pra gente que por trás de cada verso eterno existe uma cama vazia, um grito sufocado, uma mulher que precisou carregar o peso do mundo real para que um homem pudesse criar um mundo de ficção. Enfim, é um filme que não termina quando os créditos sobem. Ele permanece com a gente que nem um fantasma. Vai meio que sussurrando ali que a única forma de vencer a morte talvez seja escrevendo o nome dela com a tinta do nosso próprio arrependimento. Produzido com um orçamento estimado entre 30 e 35 milhões de doletas, o Hamnet é a prova viva de que o cinema de prestígio não precisa de cifras assim, bilionárias para criar mundos visualmente arrebatadores. O filme chega agora, né, a temporada de premiações de 2026 com um dos maiores titãs da história. Ele já conquistou o Globo de Ouro de melhor filme, deu para Jessie Buckley o prêmio de melhor atriz no BAFTA, que é um termômetro gigante para o Oscar, e no Oscar agora de 2026 ele se consolidou com 8 indicações, concorrendo nas categorias de melhor filme, melhor direção, melhor atriz para Jessie Buckley, melhor roteiro adaptado, melhor figurino, melhor trilha sonora original e melhor design de produção, e também está concorrendo na categoria de melhor elenco, uma categoria nova aí que até agora eu não entendi ainda para que ela chegou. É uma trajetória meteórica, né, que coloca a dor mais íntima de uma família no centro do maior palco do mundo. E no fim das contas, o Hamnet ele ensina pra gente que a arte é a única forma de conversa que a gente tem com quem já partiu. William Shakespeare ele pode ter ficado assim com a glória eterna, mas foi a Agnes, na verdade, que ficou com a verdade, né? Se esse filme mostra pra gente alguma coisa importante, é que por trás de cada gênio existe uma história de sacrifício, que a história oficial, né, por conveniência, ela decidiu abafar. Eu acho que era mais interessante. E você? Acha que a imortalidade de uma obra justifica a exposição de uma dor assim tão privada? Ou será que o preço que o Shakespeare pagou já foi alto demais? Comenta aqui embaixo, eu quero saber assim, se você vai torcer pela Jessie Buckley no Oscar ou se uma outra atriz roubou o teu coração aí nessa temporada. Lembrando, não esquece que a Jessie está concorrendo com a Rosie Byrne, né, pelo Se Eu Tivesse Pernas Eu Te Chutaria, a gente vai falar sobre esse filme daqui a pouco, a Renate Reinsve, né, pelo Valor Sentimental, a Emma Stone, pelo Bugônia, e a Kate Hudson, por Song Sang Blue. Tem vídeo aqui nesse card falando sobre esse filme. Não esquece de deixar o seu like se você gosta desse tipo de análise profunda e se inscreve no canal aí para não perder nada do que a nossa cobertura do Oscar 2026 vai trazer. Porque uma coisa é certa, a gente se vê no próximo set.